Convido você a abrir a sua Bíblia no último versículo do Antigo Testamento. Último versículo do Antigo Testamento. Malaquias, capítulo 4, versículo 6. Malaquias, capítulo 4, versículo 6. Coloquemos-nos em pé para a leitura da palavra de Deus. Todo mundo encontrou? Malaquias 4, 6. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Podem assentar. Este é o último versículo do Antigo Testamento. Tem muitas pessoas que têm uma ideia errônea a respeito de Deus. Eles pensam, até mesmo em termos da Trindade, que Deus Pai é o severo, Deus Filho é o compassivo, Deus Pai é aquele que se ira, é bravo, pede contas, pune. Deus Filho é aquele que se mostra sensível, compassível. Pode-se dizer, a partir dessa ideia errônea, que o Deus Pai lembra mais a figura paterna e o Deus Filho lembra mais a figura materna, mais ternura no filho e mais severidade no pai. Mas isso é um equívoco completo. Quem diz isso não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus é amor. Deus Pai, Filho e Espírito Santo, eles são santo, justo, misericordiosos, eles são amorosos, bondosos. E é curioso que o último versículo do Antigo Testamento diga exatamente isso. Uma promessa de Deus, de que Ele enviaria um profeta em especial, com uma missão de promover conversão dos corações dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para que Deus não ferisse a terra com maldição. Veja que neste versículo temos uma ação de Deus, uma promessa de um Deus que age na história, enviando um profeta, para que esse profeta promova a conversão dos corações, a fim de que Deus não precise manifestar-se com a sua justiça e punir os pecadores. Quantos textos na Bíblia nós encontramos que Deus é misericordioso, que as suas misericórdias não têm fim? Isso encontramos nas páginas do Antigo Testamento. Encontramos que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Antes, Ele deseja que o ímpio se arrependa, e Ele concede oportunidade para que esse arrependimento aconteça. Ele envia seus profetas. Por que Deus envia seus profetas? Porque Deus não quer a morte, a condenação, a maldição de ninguém. Deus não quer destruir, Deus não quer matar, Deus não quer condenar, Ele quer salvar, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Veja que o Filho é enviado como uma ação que tem por motivação principal o amor. O amor de Deus por mim, por você, o amor de Deus pelos pecadores, pelo mundo inteiro, indistintamente, porque Deus não faz acepção de pessoas. Deus mostra o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus amou o mundo de tal maneira. Deus diz que
os pensamentos dele a nosso respeito são pensamentos de paz. Não são iguais aos nossos próprios pensamentos. Os próprios sonhos de Deus para nós superam em muito a melhor expectativa de qualquer um de nós. Deus é misericordioso, bom, benigno, e Ele não quer destruir, por isso Ele envia seu profeta para promover reconciliação, para promover conversão. O que é conversão? Convergir é diferente de divergir, não é? Convergir é diferente de divergir. É interessante uma promoção aqui, profética, de conversão, num campo onde há muita divergência na família. Tem divergência na família? Ou, né? Pode até responder assim, ou se tem. E como tem? Divergência entre marido e mulher? Tem. Divergência entre irmãos? Tem. Divergência entre pais e filhos? Existe. E como existe? Quanta divergência! Parece que a família se transforma num campo de guerra, num campo de disputa, num campo de divergência, onde há ciúmes, onde há inveja, onde há rancor, onde há ódio, onde há violência, onde as palavras mais amargas, terríveis, saem da boca e ferem o coração das pessoas mais chegadas a nós. Quanta divergência! E veja, Deus é contra a divergência. Deus é contra o pecado. É contra aquilo que nos separa e nos divide, é contra aquilo que atravanca os nossos relacionamentos, é contra a gritaria, é contra a violência, é contra os ciúmes, é contra o ódio, é contra o egoísmo, é contra a falta de amor, a falta de cuidado, a falta de carinho, a falta de perdão, a falta de compreensão, a falta de diálogo. Deus se levanta como justo juiz contra tudo isso. Contra tudo isso, pode ter certeza. Mas Ele não quer destruir as pessoas, Ele não quer condenar os pecadores, Ele quer antes resgatar, salvar os pecadores, por isso Ele envia João Batista, Cristo, os profetas. Ele envia com o propósito de promover cura, restauração, conversão, onde há divergência, que possa haver. Quando há divergência, as pessoas se distanciam umas das outras. Diz que ali no Éden, Adão e Eva divergiram de Deus e por causa disto eles se distanciaram de Deus. E a história da humanidade é como um resumo, não diria nem um resumo, a história inteira não seria um resumo, é o produto desse distanciamento. Por isso se fala também na Bíblia muito sobre o ser humano converter-se a Deus, deixar a divergência e regressar ao Senhor. Em Isaías capítulo 53, Deus lamenta, dizendo: todos como ovelhas se desgarraram. E a tristeza do coração de um pai amoroso em ver seus filhos se distanciando, se desgarrando. E o desejo e o anseio desse pai que eles possam regressar, que haja conversão. Então, é possível que no seu lar, na sua família, ainda existam divergências que não foram devidamente tratadas e curadas. Divergências que produziram feridas
feridas que estão abertas, feridas que estão inflamadas, e que, por conta disso, há um distanciamento, um afastamento, e a conversão se faz necessária. Por onde começa a conversão aqui? Começa pelos pais. Bem? Lembrando da história do filho pródigo, temos uma divergência entre o pai e o filho, que leva o filho a se levantar contra o pai, a desprezar o pai e a afastar-se do pai, pior ainda, a perder toda a parte que lhe cabia da herança do pai, vivendo dissolutamente, vivendo desvairadamente, como alguém que pensa que esta vida pode bastar. E a gente normalmente enfatiza muito a conversão do filho ao pai, não é? A conversão do filho ao pai. Depois de arruinado, ele cai em si e regressa para a casa do pai. Mas repare bem que o coração do pai já estava convertido ao filho, não é? Isso às vezes a gente não enfatiza. Coloque-se no lugar daquele pai. O filho levantou o calcanhar para o pai. O filho desprezou. O filho só queria saber dos bens do pai, pegou e não quis mais saber de comunhão, foi para longe, perdeu tudo e agora volta para casa em fracasso, e ele encontra um pai irado contra ele? Não. Por quê? Porque o coração do pai já está convertido ao filho. Gostou dessa, hein? O coração do pai já está convertido ao filho. Saiba que Deus tem todos os motivos para estar irado comigo e com você por causa do pecado. Mas eu vou te dar uma boa notícia: o coração do pai está convertido a você. E a prova dessa conversão é Jesus Cristo. É Jesus Cristo. Que coisa boa, não é? Nós merecíamos o castigo, nós merecíamos o desprezo de Deus, porque o desprezamos. Nós merecíamos o descaso de Deus, porque tratamos a Deus com desprezo, com descaso, com indiferença, fizemos pouco caso dele, pecamos, fizemos aquilo que desagradava a ele, e de repente, em vez de recebermos a condenação, em vez de recebermos a maldição, a destruição, a condenação, ele revela o seu amor. E aqui, mais uma vez, e nas páginas do Antigo Testamento e nessa profecia, Deus não quer amaldiçoar, não quer condenar, não quer punir, Ele quer salvar. E Ele envia seu profeta com o intuito de promover conversão. Conversão, porque o coração dele já está convertido a nós. Ele quer reconciliação. E o ministério do Evangelho é o ministério de reconciliação. Reconciliação dos homens e das mulheres com o Pai, com o Criador. Reconciliação das pessoas umas com as outras, dos pais com os filhos, dos cônjuges, dos irmãos, das famílias da terra, das nações. Jesus é o príncipe da paz. E a conversão aqui se faz necessária por causa da divergência. E a conversão começa então pelo Pai. Meus irmãos, é a pessoa mais madura? É a pessoa mais experiente? É dela que se espera uma atitude mais misericordiosa? É da pessoa que tem mais poder? Ou que tem mais autoridade? Dela se espera, a exemplo daquele que tem mais poder e autoridade e que nos dá o exemplo, por sua misericórdia, por sua graça que se revela a nós. Converter o coração dos pais aos filhos, para que os filhos não sejam punidos, desprezados, esquecidos, ainda que mereçam, em muitos casos. Coração do pai quebrantado, coração do pai convertido, promover essa reconciliação, essa atitude de grandeza, de perdão.
E o que é que os pais devem aos filhos, geralmente? Está no dia dos pais? Pais, aqui, pais e mães, tá? Então, o que papai, mamãe devem aos filhos? Assim, grosso modo, né? Deve amor. E se a gente ama, o que a gente faz? A gente está junto. É difícil estar junto quando a gente ama? Não. É difícil estar junto quando a gente não ama. Então, os pais devem amar os filhos, e se amam, eles querem a companhia. Eles querem a companhia dos filhos, eles têm prazer na companhia dos filhos. Eles querem, são pais presentes, porque o amor nos leva e nos aproxima da pessoa amada. Então, os pais devem amar os seus filhos e devem se fazer presentes. E, aliás, o maior presente de uma mãe é a presença do filho. E o maior presente de um filho é a presença do pai, não é não? Tudo bem que isso não sirva como motivação para você não dar o outro presente que também conta, né? Mas a gente tem que entender que nenhum presente substitui a presença. Nenhum presente substitui a presença, nenhum. E as memórias, aí a gente busca lá, na sua infância, as memórias mais preciosas que você tem com papai e mamãe. Tem alguma coisa a ver com bens materiais? Busca as memórias mais preciosas. Tem alguma coisa a ver com coisas materiais? Gente, a maior dádiva da vida é o relacionamento. É estar junto. Meus irmãos. Você sabe que o Pai Celestial também, Ele dá muitas coisas boas para mim e para você, não dá? Mas não tem nada que supere a comunhão com o Espírito Santo, a comunhão com Jesus, a sua companhia na nossa vida. Ele nos guia às águas tranquilas, Ele nos leva aos pastos verdejantes. Mas o melhor é que Ele está conosco, e que a vara e o cajado dele nos console. É a sua presença aqui no bem bom, é a sua presença no vale sombrio, é a sua presença. Eu sei que muitos pais, até com boas intenções, se dedicam ao máximo ao trabalho, estudos e tantas outras coisas, até para o bem dos filhos, mas não percebem que às vezes perdem a mão, não dosam devidamente e pensam que o que o filho mais precisa é de uma boa educação. Meus irmãos, a educação é importante, mas o que o filho mais precisa é da sua presença. Que você seja o educador do seu filho, sabia? Isso é mais importante que tudo. Mais importante que tudo é você ser o professor, a inspiração do seu filho. Meus irmãos, amor, cuidado, ensino, exemplo. E a gente sabe que os pais ensinam muito mais com exemplo do que com as palavras. Um exemplo vale mais que 1000 discursos, 1000 palavras. Um exemplo, uma atitude. Eu lembro de um sobrinho, não está aqui na igreja. Tem muito sobrinho na igreja, então é melhor já deixar claro que não está na igreja. Eu tenho uma penca de sobrinhos. Acho que uma penca é pouco. De sobrinhos não tem tanto, mas assim, de sobrinhos de segundo grau, aí seria uma penca mesmo. Mas tem um sobrinho, porque a Cristina, você sabe, ela teve 10 irmãos, né? Então dá bastante, a sobrinhada é grande. Era engraçado, essa cena até hilária, eu já contei aqui algumas vezes, mas acho ela tão boa para ilustrar isso, de que um exemplo vale mais do que discurso. O pai, ele tinha problema com o cigarro, o vício do cigarro. Mas ele estava preocupado que o filho, ainda criança, seguisse o exemplo dele, né? Então, ele sempre orientava: filho, você não deve fumar. Filho,
Olha, cigarro faz mal para a saúde. Filho, eu não quero que você adquira esse vício maldito. E falava, e falava, e falava. O problema é que ele não conseguia largar o cigarro. Sabe, certa vez, ainda criança, o sobrinho, abriu a boca para expressar exatamente um pensamento a esse respeito. Ele disse assim: meu pai me proíbe de fumar porque eu ainda sou criança. Mas quando eu crescer, eu vou ser que nem o meu pai. Está entendendo? É um raciocínio até lógico, né? Eu ainda sou criança, por isso eu não posso. Mas o que é que mais inspirava a ele? As palavras do pai ou o exemplo do pai? O pai é o herói. E se o pai fuma, isso deve ser bom, isso aí é um status, ou qualquer coisa assim. Então, aquilo servia de inspiração, ou seja, o exemplo falando muito mais alto. E aí pode ter 1000 discursos em contrário. A atitude, o exemplo, é como dizer para os filhos: não gritem. Não é? A mesma coisa. Não gritem. Você diz isso gritando, você está ensinando seu filho a não gritar? Não sei, né? Está entendendo? Por aí vai. E por aí vai, né? Não mintam, e a gente mente. Não briguem entre vocês. E marido e mulher estão brigando. Bom, estamos ensinando bastante, né? Não tem violência, e a gente age com violência contra as crianças. Realmente não estamos sendo bons exemplos. E isso depõe contra o nosso discurso e até contra as nossas melhores intenções. Queremos bem aos filhos, mas o que vai prevalecer é o exemplo. E a outra coisa, e por fim, isso eu falo em relação aos pais, aos filhos, é o perdão. Os pais precisam perdoar os filhos, como vemos o pai do filho pródigo perdoando o seu filho. Eu vou falar um pouquinho mais sobre perdão adiante. Porque quando pensamos agora na conversão dos filhos aos pais, e isso é muito importante porque os pais pecam, os pais erram. Tem algum pai aqui que nunca pecou como pai? Não precisa se manifestar. Eu, como pai, já errei. E eu acredito que na minha vida tenha já cometido mais pecados como pai do que como esposo. E olha que eu já dei umas bancadas como esposo, né? Não sou esposo perfeito. Mas como pai, ainda mais. É difícil ser pai, né? É fácil ser pai? Alguns filhos exigem mais de nós do que a gente está preparado, né? Então, ser pai, cada filho é diferente, não tem assim uma regrinha. Ser pai não é fácil. Então, a gente acaba cometendo muitos erros como pai. Erros na educação, erros na medida da disciplina, ou somos condescendentes demais, ou somos severos demais, ou uma hora agimos com tanta complacência quando devíamos ser mais severos, e outra hora agimos com tanta severidade quando devíamos ser mais misericordiosos, perdemos a mão e não somos coerentes. Ou seja, quantos erros os pais cometem? Eles cometem erros porque não amam o cônjuge devidamente, e os filhos percebem, né? A falta de amor entre papai e mamãe, a falta de como eles lidam um com o outro. Imagina se um filho contempla papai ou mamãe, ou ambos mentindo um para o outro, traindo um ao outro, não sendo verdadeiros, agindo com violência, sendo agressivos com as suas palavras, não expressando amor, não perdoando, não tendo misericórdia, não se entendendo. Que impacto isso causa na vida dos pequenos? Quanto menor, pior. Quanto menor, pior. Então, quando eles se separam, quanta miséria, quanta tristeza, quanto mal faz para a alma de uma criança. Então, os pais precisam ser perdoados, não é não? Precisa ou não precisa? E quanto que eu já
cometi de erro, quanto perdão eu já não pedi para os meus filhos. Agora tem que pedir perdão também, né? Tem que reconhecer os erros. Reconheça seus erros. Não seja um super-homem, não queira bancar o tal. Uma super mulher, como é que é? Mulher Maravilha, né? Olha lá, Mulher Maravilha. Bem, maravilha mesmo é a gente ser honesto, a gente ser a gente mesmo, a gente ser humilde para reconhecer os erros, a gente não querer bancar alguma coisa em relação aos filhos, não posso mostrar fraqueza, não posso pedir perdão, não posso voltar atrás, não posso reconhecer o erro. Como não? Precisamos disso. Precisamos ser humildes para reconhecer nossas falhas, para reconhecer nossa humanidade, nossas fraquezas, para pedir humildemente perdão, em busca de reconciliação. E cabe aos filhos também perdoarem os seus pais, compreenderem os seus pais, serem misericordiosos com seus pais, e aos pais serem misericordiosos com seus filhos. Tem duas coisas que a Bíblia diz que é dever dos filhos para com os pais. Uma é honrar pai e mãe para que se prolongue os seus dias sobre a terra, e a outra é a obediência. A gente poderia dizer que o respeito que está junto com obedecer e honrar, honrar e obedecer são coisas distintas. Você pode até obedecer sem estar honrando. Esse é um problema. Você pode obedecer por uma conveniência qualquer, na frente às vezes e por trás não. Isso é um perigo. Honrar o pai e mãe é uma coisa que vai depois da morte de papai e mamãe. Papai e mamãe passa, o filho continua, e a memória do papai e da mamãe é honrada. O que você acha disso? Eu vou honrar meu pai e a minha mãe, não porque eles são perfeitos, mas porque eu os amo, os respeito. Eu vou honrar. E aí eu falo assim, eu não vou ser corrupto, eu não vou cair na corrupção, porque eu vou honrar o meu pai e a minha mãe. Eles não estão mais aqui. Então essa coisa da honra transcende ao medo, porque às vezes se obedece por medo, transcende a tudo mais. É o respeito, é o valor, é o amor, é uma espécie de santidade nesse relacionamento. E a gente tem um Pai Celestial lá em cima, perfeito, que a gente tem que honrar Ele, não é? E às vezes papai e mamãe pecaram tanto, que a gente diz, eles não merecem honra nenhuma. Talvez eu não esteja falando de pai de ninguém aqui presente, mas a gente sabe de casos assim. De casos de pais e mães que abandonam os filhos, por qualquer aventura, por qualquer coisa, que não amam, que desprezam. Pais que abusam, pais que são violentos, pais que exploram, pais que são verdadeiros demônios da vida de seus filhos, egoístas, mesquinhos, tudo de ruim. É difícil. Como fica o caso de filhos assim? Eles devem lembrar que eles ainda têm um Pai no céu. E esse é perfeito, santo, bom, misericordioso. Amém? Então, filhos, obedeçam, honrem os seus pais. E, por fim, vamos falar do perdão. Por isso que eu deixei o perdão, não falei tanto sobre o perdão na parte do que os pais devem aos filhos, porque gostaria de mostrar que isso é algo recíproco. Os pais devem perdoar seus filhos e os filhos devem perdoar seus pais. Sem perdão não tem nenhum relacionamento que sobreviva, nenhum. Tenho certeza que qual é o seu melhor amigo? Se é amigo mesmo, você já deve ter perdoado bastante vezes, né? Porque não pode ser amigo sem relacionamento, né? E se tem relacionamento, tem crise. Se tem relacionamento, tem rusga. Se tem relacionamento, tem pisada na bola. Porque somos seres humanos.
Então não tem dessa, a não ser que você tenha relacionamentos superficiais ou amizades superficiais. Amigo superficial a gente leva na boa, nunca vai ter problema. Mas amigo que amigo fala as verdades na cara da gente, não é? Amigo que amigo bota o dedo na nossa cara, ou não? Você tem amigo que bota o dedo na sua cara ou você não deixa? Tem que ter amigo que seja capaz de dizer poucas e boas, que tenha essa liberdade. E os amigos, quando caminham juntos, quando convivem muito tempo, e às vezes um decepciona o outro, até nas expectativas, porque quando temos em elevada cotação determinada pessoa como nosso amigo, às vezes ele tem outros amigos que ele tem em mais alta cotação. Pode pintar uns filmezinhos aí, né? Quanto filme aborda essa coisa? Eu estava lembrando de um filme de Madrinha, né? Assistimos, não foi, Cristina? Eu sou tão ruim de filme, gente, eu esqueço. Normalmente eu me desinteresso pelos filmes nos primeiros 5 minutos, mas eu lembro que ele era razoavelmente interessante. Mostrava uma amiga convidando uma outra antiga, que eles tinham a outra como melhores amigas, para ser madrinha. Só que de repente, quando ela chega para ser madrinha, ela encontra que ela não é a única madrinha, que tem outra madrinha, e essa madrinha quer ser a rainha da... Assim, um filme mais ou menos assim, né? É interessante ver os conflitos que existem entre os amigos. O bicho vai pegar nesse casamento, vai acontecer muita coisa. É interessante, isso rola muito nos relacionamentos entre irmãos. Irmãos brigam. Na sua casa não, né? Só na minha que brigam. Os meus filhos brigam, se desentendem, discutem. O que você acha? E aí, como é que a gente resolve a parada com os irmãos? Sem perdão, não tem irmandade. Sem perdão, não tem amizade. Sem perdão, não tem casamento. E casamento, então, né? 2 pessoas que se amam, que fazem votos de fidelidade e tal. Sem perdão não dá. Quanto é necessário perdão? E eu, terminando essa mensagem aqui, eu já até adiantei. Eu sou assim, eu não consigo guardar assim o ovo de Páscoa para o dia da Páscoa. Normalmente eu entregava antes para os filhos, sabe? É um defeito. Eu estou ansioso para ver a alegria deles, que eu já dou o ovo de Páscoa antes. O presente de Natal normalmente também vai, se eu comprar, ficar guardado para o dia do Natal entregar. Como eu queria ser assim, tudo à sua hora certa. Não estou dizendo que eu seja um bom exemplo nisso. O que eu quero dizer é que essa ilustração que eu tinha para essa mensagem, eu já adiantei para você, todo mundo já recebeu, né? Então já perdeu até o efeito. Veja como eu não sou muito inteligente, né? Mas é a minha ansiedade de passar, falar, isso aqui eu acho que vai ser legal, vai ser bênção para a vida deles, eu vou passar, vou transmitir. Bom, então para quem já recebeu em primeira mão essa ilustração, segue aqui o repeteco, para você guardá-la. E eu achei muito interessante, eu estava pensando, cá com os meus botões sobre o perdão, e como ilustrar bem esse perdão, e eu me lembrei, aliás, foi até conversando, não sei se foi com a Vânia e algumas pessoas aqui, sobre coisas que às vezes a gente faz, Vilma, né? Coisas que a gente faz, era na reunião de terça-feira, depois da reunião, no final, a gente estava conversando sobre coisas que às vezes a gente faz e que não tem a ver até com a nossa profissão, que a gente gosta, mas dentro dela são coisas que a gente não gosta tanto assim, e que a gente tem que fazer. E eu disse que eu não gostava muito quando meu pai, agora eu vou entregar meu pai eu acho que não sabe disso, quando meu pai no sábado ia fazer o servicinho extra como eletricista, e me convidava a mim e ao meu irmão Celso para ajudá-lo. E era o dia inteiro passando aqueles fios, subindo no sótão, e meu pai gritando lá, puxa o fio vermelho, e eu puxava o azul, e levava aquele pito, né? E entrava naquelas coisas, e o dia inteiro, e o mundo rolando lá fora, o mundo de empinar pipa,
para rodar peão, jogar bolinha de gude, e eu ali o sábado inteiro ajudando meu pai. Olha, pai, eu vou dizer que aquilo era um sacrifício. Mas eu gostei. Fiz por obediência, não tinha muita alegria não. Meu irmão ali, doía as costas, doía tudo. E a poeira, não gosto de poeira, sabe aquela, não é poeira da rua, da areia, da terra eu gosto, mas aquela de entrar, sabe, no forro assim das casas, entre o telhado. Gente, aquele pó me faz mal. Até, só de pensar já estou com rinite. É um negócio. E meu pai precisava de ajudante, e nós éramos uns ajudantes mais baratos que encontravam. E lá se ia o sábado de sol maravilhoso. Mas foi bom porque eu tenho essa história para contar, sabe? E até valorizo mais, quando eu estou ao ar livre, podendo brincar, eu valorizo mais, porque nem sempre é possível, e a gente vai aprendendo com a frustração a dar mais valor às coisas boas, o tempo livre, né? Porque muita gente às vezes nem o valor devido dá a isso. E o que eu ia dizer? Eu ia dizer que isso não me agradava, mas tinha uma tarefa que meu pai pedia para ajudá-lo, que eu gostava muito. Primeiro, uma era cavar buraco. Eu pegava o meu enxadão, eu tinha um enxadão meu, que eu era um especialista em cavar buraco, tinha que fazer fossa, tinha que fazer aqueles buracos. Gente, cavar buraco era comigo mesmo. Mas quase que eu estou cavando buraco aqui nessa mensagem aqui, que eu não chego aonde eu quero contar, né? Mas vem comigo que eu não esqueci não. O que eu gostava, além de cavar buraco, de mexer com terra assim, porque era coisas ao ar livre que eu gostava. Meu pai falava assim, agora temos que pintar o portão. De 2 em 2 anos, 3 em 3 anos, tínhamos que pintar o portão. Estava começando a ficar enferrujado e tal, estava desgastada a pintura, tínhamos que pintar o portão. E eu gostava disso, realmente eu gostava. Eu lembro nitidamente, porque a gente morava lá no alto do Morro de Cidade Ademar e ficava mais ou menos próximo ao autódromo de Interlagos, e naquela época, de lá, da onde a gente ouvia o barulho do motor quando tinha corrida de Fórmula 1 lá. E a gente ficava acompanhando no radinho, e eu lembro dessa imagem, pintando o portão e ouvindo o barulho do motor que chegava ali até nós, torcendo pelo Emerson Fittipaldi. Veja que eu sou velho, né? Contra James Hunt, eu lembro de torcer muito pelo Emerson. Agora, meu pai, porque às vezes a gente, como criança, a gente já quer ir logo para a tinta, né? Vamos lá, pega a tinta, é para pintar, então vamos pintar o portão. Eu acredito que é muito inteligente, e eu aprendi então com meu pai, isso da experiência dele, que ele deve ter aprendido com outros e tal, que não adianta pintar sobre a ferrugem. Pode até dar uma cara bonita, né? Vai ficar um pouco choquito, sabe? Um pouco. Mas a ideia é um tratamento radical naquele ferro precisa ser dado. E tinham 3 ferramentas que a gente usava. Uma era espátula. Espátula também ajuda a remover aquela tinta que está já descascada ali, descascando. E tinha uma escova de aço para aqueles lugares mais difíceis de penetrar, uma escova de aço, e uma lixa grossa, e depois ainda tinha uma lixa mais fina para a última demão de lixa. Então a gente aprendia isso, e eu gostava, fazia, deixava ele, e aí meu pai falava, agora, depois que removeu toda a ferrugem, temos que passar o zarcão. Vamos pintar agora, pai? Não, passa o zarcão. O que é o zarcão? É um produto químico que vai ajudar esse ferro a não... É como uma vacina contra a ferrugem, tá? É meio isso. Então, passar o zarcão, uma espécie de vacina para a ferrugem não voltar, pelo menos não voltar tão rápido. E, por fim, a tinta. E eu gostava disso. E eu vejo que no relacionamento, muitas vezes, que fica enferrujado, está corroído, tem muita gente que quer passar a tinta sabe? Quer passar tinta por cima da ferrugem. Tem gente
tentando tapar o sol com a peneira, tem gente tentando dourar a pílula, dar uma mascarada na situação, empurrar a sujeira para debaixo do tapete, para dizer assim, olha, não, vamos ficar de boa. Não, sabe, eu não quero nem mais, não vamos mais conversar com ele, vamos esquecer isso. Mas lá dentro está doído. Veja que a conversão aqui é conversão do coração. Gostou dessa? Converter o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, é conversão do coração. Não é só algo para inglês ver, não é algo pro forma, não é agora tudo bem, vamos fazer um armistício entre nós, vamos estabelecer algumas regras de conduta para a gente levar assim numa boa, vamos fazer de conta que nada aconteceu. Não é isso, tem que tratar. E aí eu diria que as mulheres estão certas, tem que discutir a relação, tem que passar a lixa, tem que ir fundo nessa questão. A podridão tem que sair. Precisa haver confissão de pecados. Precisa haver verdadeiro arrependimento. Precisa se reconhecer o mal que isso está fazendo. Que se continua o portão com aquela ferrugem, ele está já com os dias contados. Ele será totalmente destruído. É como um câncer que precisa ser devidamente extirpado, arrancado. É como uma ferida que precisa ser espremida para pôr para fora todo o pus. E depois tem que passar antisséptico. Depois tem que ter medidas que vão trazer verdadeira cura. Meus irmãos e irmãs, o perdão aqui é como lixar, limpar, extirpar tudo que corrói os nossos relacionamentos. Amém? Isso é preciso. Não há cura. Estamos só tapeando, mascarando a situação. Não há cura sem verdadeira confissão, sem uma conversa séria, sem uma decisão séria de arrependimento. Pais e filhos, e Deus quer converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Ele não quer nos condenar, não quer trazer ruína e destruição. O pecado certamente trará maldição sobre nossa vida. O pecado certamente trará o juízo sobre a nossa vida. Você sabe que marido e mulher que estão brigados, até suas orações são interrompidas? Meus irmãos, tudo que separa nossa comunhão, que atravanca nossos relacionamentos, é erva daninha, é ferrugem, é uma doença, é um câncer que precisa ser extirpado para que não sejamos nós amaldiçoados. O juízo certamente virá, o juízo mais cedo ou mais tarde se manifestará. O juízo de Deus vem contra toda impiedade, contra todo pecado. Mas Deus não quer tratar com juízo. Ele quer tratar com misericórdia, com perdão, com graça. Ele quer que haja conversão, porque Ele não quer trazer a maldição, trazer a condenação. Ele quer que a cura aconteça. Você quer bênção ou maldição na sua vida? Você quer bênção ou maldição na sua vida? Bênção ou maldição? Bênção ou maldição? Tua atitude de perdão, de reconciliação, de abertura de coração, aberto para a conversão, como o pai do filho pródigo, já convertido ao filho, aberto para abraçar. O discurso de pedido de perdão nem foi encerrado e aquele pai já abraçava o filho. Assim seja o nosso coração aberto para papai e mamãe, para nossos filhos, para nossos irmãos, para nossos adversários. Quanto perdão se faz necessário. Nós o amamos porque primeiramente Ele nos amou, e o amor de Deus é derramado em nosso coração. Uma oração por você, por sua vida, você que precisa de força, de graça para perdoar, de graça para se reconciliar. Que
coisa boa, hein? Vem cá, aproxima-se.